bem-vindos! Esse é o primeiro vídeo com os programas da Chapa 3, Juntos Somos Mais Fortes. Iremos apresentar vídeos com as nossas propostas e sobre quem somos. Hoje iremos falar sobre memória metroviária e as lutas sindicais. O Sindicato dos Metroviários surgiu no auge da ditadura militar. Começamos a princípio como Metroclube, depois se tornou a EIMESP e por fim o Sindicato dos Metroviários. Tivemos e ainda temos importante destaque nas principais lutas sindicais no país, inclusive nas lutas encampadas no auge da ditadura. Meu nome é Paulo Pazin, eu participei do Grupo 13 da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes que a ditadura cometeu contra os trabalhadores e as suas organizações sindicais. Pazin, eu queria saber de você, como representante da Comissão da Verdade, qual o perigo que o cerceamento de liberdades proporciona para a democracia e para a população? A liberdade é tudo para o ser humano. É com liberdade que a gente expressa nossas opiniões, é com liberdade que a gente se organiza para defender nossos direitos, é com liberdade de imprensa que a população tem acesso às informações do que está acontecendo no país, é com liberdade de crença e todas as outras liberdades são, na verdade, a essência da democracia. Sem liberdade não tem democracia. E como o Bolsonaro e o Dória representam perigo para essa liberdade? Bolsonaro nunca escondeu que quer implantar no Brasil um regime de ditadura e de semi-escravidão. Por isso, eles representam um perigo enorme para a liberdade no Brasil. Hoje mesmo, ele está homenageando um dos maiores torturadores da história do país, responsável por torturar mulheres, às vezes, inclusive, na frente dos seus filhos. Por isso, derrotá-lo, impedir que essa proposta de ditadura vingue no Brasil é uma tarefa de todos nós do movimento sindical. E qual a importância dos sindicatos como instituição na defesa da democracia brasileira? Numa ditadura não existe sindicato. Na ditadura militar, os sindicatos sofreram intervenção. Quem dirigia os sindicatos não eram trabalhadores. E os trabalhadores que lutavam pelos seus direitos, de condição de trabalho, melhoria de salário, eram perseguidos, eram presos, muitos perderam o emprego, tiveram que mudar de cidades. Por isso os sindicatos, para que continuem existindo inclusive, precisam assumir o papel de lutar pelas liberdades democráticas. Muito obrigado. Quando não souber para onde ir, lembre-se de onde veio. Essa frase é usada para resgatarmos as nossas referências em todos os aspectos da vida. E na luta sindical não pode ser diferente. Por isso, nós da Chapa 3 propomos a criação do Centro de Memória Metroviária, com ampliação do acervo fotográfico e de documentos de acesso a todos os metroviários, para que os metroviários de hoje lembrem-se que todos os nossos direitos conquistados foram à base de muita luta. Meu nome é Sérgio Carioca, trabalho no Pátio Jabaquara, na manutenção. Venho apresentar para vocês a proposta da Chapa 3 de formação do Centro de Estudo e Memória Metroviária, ligado à Secretaria de Formação do nosso sindicato. A Chapa 3 considera fundamental a criação do Centro de Estudo e Memória, devido à situação que passa a categoria de profunda transformação, tanto no seu quadro de funcionários quanto tecnológico. A SEM deve cumprir o papel de cristalizar a memória, não permitindo que ela se perca, e também elaborar estratégica e cientificamente as propostas necessárias que vão embasar as nossas ações futuras. Juntos somos mais fortes, Chapa 3. Nós da Chapa 3 propomos que é muito importante fazer o trabalho de base com a categoria para lutarmos contra as más condições de trabalho, a precarização do quadro de funcionários, contra a privatização e a terceirização no metrô. Sou Ricardo Senesi, Estação Barra Funda, OTM1,
tenho 9 anos de metrô e 4 anos aí na luta pela reintegração que nós vencemos no ano passado. Então, Senese, eu queria saber de você qual é a proposta da diretoria em cima do trabalho de base com a categoria. Bem, esse é um tema muito importante para nós. Sem dúvida que é necessário, nesses 3 anos da futura gestão, nós temos um amplo trabalho de base, de mobilização, de preparação para diversos enfrentamentos que nós temos. E a proposta que a gente quer implementar é, em todas as áreas, a comissão sindical de base. Sabemos que já tem alguns lugares que funciona, mas no caso, que eu sou da linha 3, é necessário que ela seja permanente. E durante a campanha salarial, nós conseguimos fazer algumas reuniões, multirões, que deram um ótimo resultado, onde a gente enfrentou as retaliações no uso dos coletes e nós tivemos sucesso nessa luta, mantivemos durante toda a campanha salarial os coletes e inclusive tivemos um grande apoio da população que manifestou por diversas vezes a solidariedade com a categoria. Então, a comissão sindical de base, aliado com os cipistas, com os diretores do sindicato, com os delegados sindicais, sem dúvida vai nos trazer uma possibilidade muito maior de fortalecer as lutas que a gente tem pela frente na nossa categoria. Então, Senese, eu queria saber quais são essas lutas sindicais e qual a importância da adesão da categoria nelas. Bem, sem dúvida nós temos lutas muito importantes, Pedro. Acho que a questão das privatizações e concessões, que é o carro-chefe do governo Dória, conforme ele já tem anunciado de diversas maneiras, é uma das lutas que nós vamos precisar de todo mundo, muita unidade, muita inteligência, Associar a nossa luta também com o interesse da população, de um serviço de qualidade, com preços acessíveis, preços justos. Sem dúvida que o metrô público vai ser bom para o trabalhador, trabalhadora do metrô, quanto também para a população. Então é uma articulação também com a sociedade, levar para os bairros da cidade essa discussão. Isso é muito importante e vamos precisar do engajamento de todos e todas. Também acho muito importante que a gente relacione com isso a terceirização das bilheterias, terceirização de serviços de manutenção, entre outras atividades da empresa, porque também faz parte do interesse das empresas, às quais o Dória é muito ligado, muito amigo, muito próximo. Todo tipo de serviço que puder ser terceirizado e privatizado, precisamos de todos aí nessa luta para evitar que isso aconteça. Cito também a defesa da nossa entidade sindical, um momento que várias situações têm acontecido no país contrárias a direitos democráticos, então defender a nossa entidade é muito importante nesse momento. A segurança do trabalho, as condições que nós estamos expostos, cada vez mais com o desmantelamento da empresa, vários colegas sendo agredidos, várias situações de acidentes de trabalho e o governo Bolsonaro já anunciou o corte de 90% das NRs. Então, diante a toda essa situação, sem dúvida que nós vamos precisar de todos e eu acho que é possível reverter. Com muita inteligência, sabedoria, acúmulo de muitas discussões na categoria, nós vamos poder ter todos unidos para enfrentar esse processo e sair vitoriosos nesses próximos 3 anos. Por isso que nós, da Chapa 3, propomos um intenso trabalho de base com a categoria, porque ela precisa conhecer e endossar as decisões dos diretores dos sindicatos. Por isso, de 9 a 13 de setembro, vote Chapa 3, porque juntos somos mais fortes.